Shalom, shalom, meus amigos. Vamos falar aqui sobre um assunto que é debatido na sociedade em geral hoje, um assunto que as pessoas têm divergência, é um tanto polêmico, né, em cima das discussões na qual a gente vê isso na mídia tradicional, mas eu quero saber qual que é a tua visão sobre esse assunto, sobre o assistencialismo, sobre a questão de ajuda, sobre hoje projetos que temos na sociedade, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Presídio, Bolsa aquilo. Isso é bom ou é ruim? O que tu acha? Então, e acho que o mais importante, o que a Torá pensa sobre isso? O que a Torá avalia sobre isso? É bom, é ruim, não é bom, né? Traz proveito, não traz proveito? E o importante de tudo, pessoal, é nós fazer uma meditação em cima daquilo que a Torá traz como base e até inclusive para nós ter um fundamento para aquilo que a gente defende, o conceito na qual a gente tem para nossa vida. Ah, eu concordo, mas concorda por quê? Eu concordo porque eu acho fofo. Então, não, cara. Não, não, assim não. Tem que ter uma base, um fundamento por que tu concorda com um determinado assunto. Então, isso é interessante. A sociedade deveria ou deve avaliar situações nesse ponto de vista, porque evitaria muita discórdia se as coisas começassem a ser debatidas em cima de fundamentos, razões e não em cima apenas do meu gosto, como as pessoas defendem em time de futebol. Vocês não veem isso muito na questão da política hoje? Ah, eu defendo tal coisa. As pessoas defendem pensamentos como se fosse um time de futebol, não quero nem saber. Às vezes eu não tenho. Parece que o outro não tem nenhuma razão e assim por diante. Acho que é muito negativo para a sociedade hoje. E é muito negativo para nós também. Nós também como seres humanos, como pessoas, na qual a gente precisa conviver e conviver bem com outras pessoas, por mais que elas pensem diferente. Então, muitas vezes hoje a sociedade ela discrimina ou muitas vezes no rumo na qual estamos caminhando, as pessoas não estão mais conseguindo viver com pessoas diferentes. A pessoa pensou diferente, não vivo mais. Pessoas não conseguem conviver mais. E um ser diferente no meio judaico, na visão judaica pela Torá, uma pessoa que pensa diferente, ela te completa. Não é que ela vai te atrapalhar, ela te completa. Se você está achando que te atrapalha, você está tendo uma visão diferente, uma visão errada. Na verdade, tu está inseguro, porque se tivesse seguro, um diferente vem te complementar, vem te ajudar. Por que que, só para uma coisa, essa situação, assim, abordar um assunto, por que que o casamento é feito entre homem e mulher? São dois seres diferentes, né? Dois seres criados de maneira diferente, cultura diferente. Por si só, por ser homem e mulher, são seres diferentes. A mulher de um jeito e o homem do outro. Por que que eles casam e Hashem fez com que ambos se casassem para viverem, para se complementarem, não é para se matarem? Então, na sociedade da mesma forma. Então, esse conceito de assistencialismo, bolsas e ajuda aos pobres é bom ou é ruim? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos ver o que a Torá tem a dizer sobre isso, que é o mais importante. Mas vou pegar primeiro uma Guemará, Avodá Zará 2b. O que diz na Guemará? A Torá, antes de ser entregue ao povo Yehudi, ao povo hebreu na época, lá 3.500 anos atrás, Hashem ele ofertou a todos os demais povos que existiam na época. Por que ele ofertou? Para que os povos não falassem depois. Ah, mas você deu para o povo judeu porque o povo judeu foi escolhido e nós não tivemos oportunidade de ser escolhido e você foi injusto. Justamente por isso. Hashem ele ofertou para todo mundo. Tu quer? Não quer? Então o que ele ofertou para Esav? Esav que ele falou? O que está escrito? O que está escrito aí? Não matarás. Não matarás, não matarás, para mim não dá porque nós vivemos da espada, foi a Abraha que tivemos e nós ganhamos muita terra lutando, matando, então não dá. Então na Torá não consigo. Foi ofertado ao povo de Ismael. Então o que eles falaram? O que está escrito? Daí foi dito: não roubarás. Daí eles pensaram: roubar. Nossa vida está baseada no roubo, porque a gente vive muito em negócios, sabe que é negócio lá e cá, tem aquele engano ali, uma coisa ali que é normal, né? É normal, né? O negócio, né? Às vezes um sai ganhando mais, a gente ganha menos, tá? Eu ganho mais. Então roubar faz parte da nossa cultura, então não roubar não. Se fosse outro assunto, talvez, mas roubar é meio difícil, levar a vida não roubando. Foi ofertado então os filhos de Amon. O que está escrito na Torá? Não adulterarás. Então os filhos de Amon pensaram e nossa sociedade foi feita em cima de uma prostituição ou de uma situação, uma relação ilícita. Então, não dá, não conseguimos, não dá.
Então, nós vimos que a sociedade, depois, todos os demais povos, da mesma forma foi falando, né? Foram falando, né? Não, não consigo, não posso, não dá, não quero. Mas né, chegou, né, a hora do povo Yehudi, na época, o povo hebreu, né? Vocês querem? Daí, o povo hebreu... O que tá escrito? Tá. Nascer Venishma, eles falaram. O povo Yehudi, o povo hebreu falou, Nascer Venishma. O que quer dizer isso? Faremos e ouviremos. Não quero nem ouvir tudo. Não quero nem ouvir tudo. Não, opa, já ouvi, já falou umas coisas, tá bom, tá ótimo, já sei o que se trata. Manda que vamos fazer. E o povo vai entender isso aí. Manda pra cá. E o povo até hoje não se arrepender. Até hoje o povo tem Brahá e é um povo que mais tem, dentro dos prêmios nobres, mais ganhadores. Porque é um povo inteligente, é um povo que a Torá faz com que a pessoa ah, se evolua, faz com que a pessoa evolua, faz com que a pessoa prospere, faz com que a pessoa veja as coisas de uma forma diferente. Isso é muito bom, isso é excelente, isso é ótimo. Então, e por que eu trouxe esse texto antes? Porque na questão de tzedakah, de ajudar os pobres, o que a Hashem está orientando ali em Devarim, na própria Parashá dessa semana? Ele está falando assim, ó, ajude pobre, doe, faça isso, aquilo, para que você fazendo isso, você vai emprestar para os povos, você vai ajudar, você vai ser maior que os povos. Assim, uma coisa assim, tá falando lá. E a pergunta é a seguinte, tá, mas como que funciona isso? Se eu vou dar, como que eu vou ganhar? Não é lógico isso. Se eu tô dando, é sinal que eu vou perder. É sinal que eu tô diminuindo. E como que eu vou ganhar? Como que eu vou dar e vou melhorar? Não, eu não entendo isso aí. E é por isso que as pessoas não conseguem fazer, as pessoas não conseguem entender, nós não conseguimos entender. Então, muitas coisas a gente tem que fazer como o povo hebreu fez lá em 3.500 anos atrás, nascer Benishma. Vou fazer depois de entender isso aí. Se tu não fizer isso, muitas coisas tu não vai fazer, porque tu não vai entender. Se tu precisa entender tudo para fazer, muitas coisas tu não vai fazer na vida. Então, esse é um dos pontos. Agora, outro ponto que o Raman traz, na questão de livre-arbítrio. Tem, né? É sabido dentro da cultura judaica que Hashem conhece o futuro. Conhece, né, um futuro, né, ilimitado. Tá, mas como que ele conhece o futuro se ele dá o livre-arbítrio para nós? Como... E o livre-arbítrio faz com que eu possa escolher hoje aqui ou ali. Eu que escolho. Hashem não tem o domínio da minha escolha. Eu escolho. Escolho lá e aqui. Qualquer uma que eu escolher, eu vou seguir. Hashem não tem domínio. Hashem, ele deixa eu escolher. Mas se eu escolher aqui, como é que ele sabe lá? Mas eu posso escolher aqui, ele sabe lá. Como conciliar isso? Como a Hashem dá o livre-arbítrio para a pessoa e da mesma forma ele conhece o futuro? Então o Rambam vem dizendo que tem coisas que nós seres humanos não vamos entender. E essa é uma coisa que não tem resposta. Não tem como não entender. A grandeza de Hashem que faz isso. É a grandeza dele. Nós não conseguimos entender. Então tudo tu precisa entender, nem tudo tu vai fazer. Tu vai achar muita coisa pela metade para trás. E coisa boa. Muita coisa boa para trás. E a questão da... E a questão aqui que nós estamos falando de Tzedakah é uma das coisas boas. As pessoas não fazem porque elas não entendem. Elas acham que vão estar perdendo, elas acham que vão estar se prejudicando, elas acham que vai acontecer tudo, mas menos a prosperidade. E o que aconteceu com o Silvio Santos, Yehudi? Silvio Santos andava pedindo, andava segurando dinheiro, andava pedindo nas esquinas dinheiro para enriquecer como enriqueceu? Não, ele dava, ele fazia o benzinho, fazia voar lá no auditório dele, lá ele dava dinheiro para os outros. E como que ele enriqueceu? Brahad Hashem. Então a gente tem que confiar nele. Então quando a pessoa faz tzedakah, é Hashem que vai te devolver. Como que vai funcionar? Hashem vai mexer os pauzinhos dele. É isso. Mas só que nós precisamos ter duas situações bem claras na nossa vida para fazer isso. Senão a gente não consegue. Uma é Emunah em Hashem. Emunah em Hashem precisa. Tu acredita em Deus mesmo? Não acredita? Ah, tem que acreditar em Deus. Tem que ter Emunah e Hashem existe, verdade? Ok, então esse é um ponto. Outro ponto. A Torá é Emet para você? A Torá é verdadeira? Aquele 10º princípio do Rambam lá. Que a Torá é verdadeira e nunca foi mudada. E nunca vai ser mudada. Tu concorda? Acredita? Verdade? Fato? Então, se tiver esses dois pontos bem claros na tua vida, tu consegue fazer na Sevinishma. Fazer e depois entender. Porque tudo que nossos sábios falarem, ali no Talmud, seja um posek, seja mais agora contemporâneo a nós, mas seja um grande, seja conhecido pelo povo Yehudi como uma pessoa que realmente
sabe Torá e faz a vontade de Hashem, tem Irat Shamayim, não tem problema de fazer o que ele está dizendo. É só chegar e fazer. Ah, não, então não estou entendendo. Mas faz, tu vai ver o resultado que vai dar. Então tem muitas coisas que a gente precisa fazer para depois entender. E nem tudo a gente vai entender. Essa é a questão. Nem tudo a gente vai entender na vida. Só que nós deixarmos de fazer nem tudo que a gente entende, a gente vai deixar muita coisa boa para trás, vai perder muita coisa. Porque muitas vezes a pessoa quer, vamos pegar uma questão aí da Tzedakah, na questão financeira, a pessoa quer ir bem financeiramente, quer crescer. Só que ela segura tudo, ela faz tudo errado. Principalmente se ela quer um cumpridor Torá, um Yehudi, cumprir Torá, quer cumprir Torá e quer enriquecer dentro da Torá. Só que tudo que vem ele retém, não dá nada. Hashem não vai conceder. Hashem não vai dar isso para ele. Ele não vai ser um canal de brahá. Porque o que é importante para Hashem? Que as coisas vêm para a pessoa administre, claro, viva, né? Use, usufrui daquilo, tudo mais, mas também transborde, faça ir para outras pessoas sejam beneficiadas com a tua abundância ou com a tua brahá que tu tá recebendo. Esse é um canal que flui, que a Hashem gosta disso. Só que tudo que vem e eu retenho, não dou para ninguém, a Hashem mais. Aí não vai ter, não tá legal. Então a Hashem quer que nós sejamos pessoas na qual a gente consiga retribuir com as pessoas. E Tzedakah é isso aí. Gemilut Hassadim, atos de bondade, né? E um adendo também. Gemilut Hassadim e Tzedakah também não é só com dinheiro. Tu pode fazer com o seu tempo, com a sua conversa, né? Com tudo que tu pode, com a sua ajuda física, né? Tu pode ajudar as pessoas. Então, a partir do momento que a gente entende a Tzedakah dessa forma, ela se torna um pouco mais fácil e se torna uma ferramenta para nós irmos bem na nossa vida material, inclusive. Material. Na vida na qual a gente vai ter muito mais que a situação financeira. Parnassá Tová, que é uma coisa que nós, né, ou as pessoas no geral buscam muito, precisam, inclusive, né? Então, quando a gente entender dessa forma, nem tudo nós vamos entender. Mas se eu agir com a essência judaica, ela pede para agir, que é nascer Nishma, manda, eu vou fazer, depois eu vem. Acredita em Hashem? A Hashem tá falando? Ok, não. Se a Hashem tá falando e tá na Torá, não precisa nem muita explicação. Manda pra cá, vem pra cá e tudo que eu preciso. Eu vou entender isso depois. Depois eu entendo. Se possível. Se não, Bezrat Hashem, e se é da vontade de Hashem, tá certo, não tem dúvida nenhuma, tá correto e vamos lá. Assim é a vida, pessoal. Assim é a vida. Nós não vamos conseguir entender tudo na vida porque a vida é muito grande. A vida é muito complexa. Então, se nós tivermos princípios e agir dentro daqueles princípios, com certeza a gente vai ter muito mais benefício. E os dois princípios é Emunah Hashem e Torah Emet. Esses dois princípios fazem com que você tenha uma vida muito boa em muitas situações, em muitos aspectos, e tu vai fazer a coisa correta. Não precisa entender tudo para fazer, entenda só o básico. E aí tu vai ver que a vida vai fluir, as brahot vão vir, tu vai ver com Hashem, vai ter um brachá e vai ser um Yehudi kasher. E você que é um benor, você que é um simpatizante do judaísmo, que assiste os vídeos aí, as aulas, e gosta, né, dos conceitos judaicos, pode aplicar no seu dia a dia que tu vai ver que vai ter muito resultado. Bezerra Hashem, pessoal, voltamos no próximo vídeo. Até lá, até mais.